Botafogo da Paraíba dá o maior papelão após o sorteio da Copa do Brasil. Disseram que não venderiam o mando de jeito nenhum. E adivinha? Venderam sim, e por 6 milhões de reais. Toda aquela pose de honra foi por água abaixo, galera. Descubra os bastidores da negociação, os valores envolvidos e até propostas envolvendo Neymar do Santos. E mais, Alcaraz deve voltar ao Flamengo. Meu Deus do céu, que loucura Everton quer negociar, ou melhor, renegociar, mas o Fla já tem outros interessados. Vitor Hugo, fora dos planos de Felipe Luiz, e o clube busca novo destino para o nosso jogador. Para fechar, minha escalação ideal para o confronto contra o LDU lá na altitude. Tem surpresa para vocês no ataque. Vamos ver o que vocês vão achar. Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal DNA Rubro-Negro, onde o Flamengo não é só paixão, é parte do nosso sangue, do dia a dia, da nossa essência. Aqui a informação chega quente e a opinião, minha sem filtro. E a voz da torcida com certeza tem vez e tem força. Se você vive o Mengão com raça, amor e paixão, esse canal é para você. Então já chega se inscrevendo, ativa o sininho e bora mergulhar de cabeça no mundo do maior do Brasil. E eu acho que do mundo, hein? Com certeza. Vamos lá, galera. Mudança de planos. Será? Nada disso, foi uma verdadeira palhaçada lá do Botafogo da Paraíba. Só dizendo assim, logo após o sorteio que foi definido lá o confronto entre o Flamengo e o Botafogo da Paraíba, lá pela Copa do Brasil, já vimos informado aqui, né, que o clube paraibano estava recebendo diversas propostas para vender o mando de campo. Lembrando que essa informação de fato não era nossa, mas a gente que acompanha os canais de alguns youtubers bem famosos e dando crédito ao Vene Casagrande, foi ele que divulgou essa informação, tá? De novo, que o clube lá da Paraíba tinha recebido várias propostas para vender o mando de campo. Na ocasião, tá, o diretor Alexandre Galo chegou a brincar, a ironizar, dizendo que não venderia de jeito nenhum. Tu acredita nisso, cara? O cara lá falou que não venderia, desmereceu o trabalho do Vene Casagrande e de outros jornalistas que haviam divulgado essas informações. Pois bem, os dias se passaram e o Botafogo lá da Paraíba iniciou a venda de ingressos para o jogo, mas no estádio do Almeidão, em João Pessoa. Que doideira, né, cara? O valor, R$400. A repercussão foi péssima e o Procon acabou se envolvendo. De novo, os caras não queriam vender o mando de campo, não queriam. Aí foram lá, não, a gente, estão falando que a gente recebeu proposta, isso é tudo historinha, fofoca da imprensa de futebol, sacaneando o Vene Casagrande. E aí eles botaram lá os ingressos para venda, só que, para venda lá na Paraíba. Só que os camaradas botaram a R$400, irmão. Isso é brincadeira, R$400. O Flamengo, só para vocês terem noção, não está dando prioridade à Copa do Brasil. Se o Flamengo não dá prioridade à Copa do Brasil, né, tá dando ao Brasileiro e depois Libertadores, é evidente que a torcida do Flamengo não vai querer ir para o estádio pagar R$400 para ver um time misto ou um time reserva, que é o que provavelmente vai acontecer. E aí os caras botaram 400, querendo, sabe o quê? Querendo, irmão, arrebentar com o Flamengo, achando que vão ficar ricos em cima da torcida do Mengão. Valor, de novo, R$400. A repercussão foi péssima, o pessoal entrou em contato lá com o Procon e ele acabou se envolvendo. Resultado, Botafogo da Paraíba resolveu vender o mando de campo, porque não estava com problema com o Procon e não estava conseguindo vender os ingressos. Ele vendeu então de novo o mando de campo. Isso mesmo, toda aquela palhaçada, conversa de honra, torcida, dignidade, foi por água abaixo, galera. O jogo será então lá em São Luís do Maranhão, graças à proposta do mesmo grupo de empresários que já havia tentado comprar o mando do Vasco e Flamengo, tá? Para levar para o mesmo local, lá em São Luís do Maranhão. Os caras querem, porque querem levar os jogos lá para São Luís, porque provavelmente deve dar uma renda muito boa, a questão de turismo e outras coisas mais. E aí, esse mesmo grupo de empresários que tem muito dinheiro também estava tentando negociar, está ainda, né, tentando negociar Flamengo e Santos, tá? Só para vocês saberem. E pensando no seguinte,
Com o Neymar, quanto a gente pagaria? Sem o Neymar, quanto a gente pagaria? Isso aí dá pra gente ter uma noção de quanto o Neymar ainda é valioso pro futebol brasileiro, né? Só pra vocês terem noção, a proposta que foi feita foi de 15 milhões sem o Neymar e de 30 milhões eles comprariam o mando de campo se o Neymar fosse jogar, tá? Então a gente percebe aí que, pô, mano, o nome do Neymar faz uma diferença absurda ainda pro futebol brasileiro, né? Ele ainda movimenta, pô, dinheiro pra caramba, cifras com certeza gigantescas. Mas, voltando pro caso do Botafogo lá da Paraíba, o clube vai receber 4 milhões em dinheiro, galera? E mais 2 milhões de economia operacional, totalizando uma receita aproximadamente de 6 milhões de reais. Uma quantia que, claro, né, com certeza pode... Eu acredito que cobre toda a folha lá de salarial do clube, né? A crítica principal é a seguinte: para que todo aquele discurso se a venda do mando já era uma possibilidade? Por que desmerecer, cara, o trabalho dos jornalistas, né, principalmente lá do Vene Casagrande, que trouxe a princípio essa notícia? Fazer cena com a torcida e no final fazer exatamente aquilo que se criticava. Ridículo, ridículo. Então se a ideia era fazer dinheiro, o que é bem compreensível, é claro, bastava ser transparente desde o início, né? E mais uma coisa, o que a imprensa informou, tá? Se confirmou. Então não era fake news lá do Vene. Inclusive, além da proposta para São Luís, também houve uma outra proposta, uma outra oferta para o jogo ocorrer em Brasília, tá? Lá no Mané Garrincha. Mas a proposta financeira, ela era menor, ela era inferior. Mas agora, nesse momento, a gente vai falar sobre o segundo tópico desse vídeo, tá, galera? Situação envolvendo Alcaraz e Vitor Hugo. A imprensa inglesa lá informou que o Everton não pretende exercer a cláusula de compra de Carlos Alcaraz e o jogador pode ser devolvido ao Flamengo. O Flamengo toma pernada de todo mundo, é uma coisa que é incrível. Eu fico pensando assim, pô, como pode, irmão? Do nada, os caras falam que vai fazer um negócio e aí depois tudo vai por água abaixo, né? Aí você fala, pô, é igual, não sei se não bota tudo ali certinho no contrato e aí a sacanagem ocorre. Aí, ó, Alcaraz vai ser devolvido ao Flamengo, tá? Só pra vocês terem noção, para que a compra se tornasse obrigatória, Alcaraz teria que atuar como titular em todos os jogos restantes da temporada inglesa, algo que é praticamente ou considerado improvável, impossível. Caso ele não atinja então essa meta, a compra se torna opcional. Ainda segundo os jornais e os veículos ingleses lá de informação, o Everton até gostaria de negociar o valor da cláusula, pagando apenas metade do que foi inicialmente estipulado. Aí tu já começa a perceber a malandragem do time inglês, que quando veio aqui, não, a gente paga o valor, vamos fazer aqui, se jogar tantos jogos como titular, a gente vai comprar, exercer lá o direito de compra, mas o dever de compra, mas agora a galera tá pensando em pagar metade. Resumindo, Flamengo foi consultado, tá? Pela imprensa e a resposta foi clara. Ninguém nos procurou. Caso não comprem, tentaremos negociar com outros clubes. Já existem interessados e sobre o Vitor Hugo, tá? Que estava envolvido nessa mesma negociação, que era uma coisa, um rolo meio doido, que foi emprestado. Só pra vocês terem noção, o time inglês, o Everton, ele pegou o Vitor Hugo na brincadeira e emprestou para um time, eu acho que da Rússia ou turco, e ganhando dinheiro com isso. E o Flamengo tomando bolada, tipo o caso do Thiago Maia lá do Internacional, que os caras queriam vender para o Santos por um valor que era igual o que o Flamengo vendeu. E o Flamengo recebendo parcelado, eles iam receber a princípio à vista do Santos. Pô, cara. E aí então, de novo, o Flamengo já falou, caso não comprem, tentaremos negociar com outros clubes, pois já existem interessados. E lá sobre o Vitor Hugo, né, que foi envolvido nessa brincadeira, nessa negociação, ele foi emprestado ao grupo lá do dono lá do Everton, né, como eu falei, que repassou ao futebol turco, mas precisamente é um time lá que eu não sei falar o nome, galera. Tá, o desempenho dele, o problema é que o desempenho dele está abaixo lá do que era esperado, só para vocês terem noção, ele jogou 29 partidas, mas apenas 9 como titular, somando aí mais ou menos uns 1.200 minutos.
fazendo apenas 2 gols e nenhuma assistência. Pô, em 29 jogos, Vitor Hugo também tá de brincadeira. Não vinha jogando bem no Flamengo e era uma promessa, né, cara? Mas o Flamengo diz o seguinte, ó, o contrato de empréstimo de Vitor Hugo vai até 30 de junho, tá? E segundo o Flamengo, ele não será comprado lá pelo grupo do Everton. E a ideia do Mengão é que ele, sim, retorne provavelmente para o Flamengo, né? E o Flamengo vai buscar fazer um novo empréstimo no jogador, uma vez que ele não faz parte aí dos planos da comissão técnica do Felipe Luiz. Então, por quê? Porque o Felipe Luiz parece que afirma que ele não se encaixa no estilo de jogo atual do Mengão, tá? Lembrando que existem alguns clubes da Grécia que já mostraram interesse, e algumas equipes do Brasil também fizeram algumas sondagens pelo jogador, tá? Lembrando que o Vitor Hugo, ele tem com o Flamengo, se eu não me engano, cara, ele tem contrato, eu acho que com o Flamengo até dezembro de 28 a gente está agora, até dezembro de 28, então ainda dá tempo para tentar fazer uma valorização aí, então o Flamengo provavelmente vai querer emprestar para tentar valorizar e vender numa nova oportunidade. E agora, galerita, para fechar esse vídeo que tá ficando top, e terão mais 2 hoje ainda, mais 2 vídeos, você não pode perder, para fechar minha opinião sobre o jogo contra a LDU, nesta terça-feira, às 19 horas vai ocorrer o jogo, valeu? Se eu, por exemplo, fosse escalar o time do Mengão, eu pensaria na seguinte escalação, vê se você concorda comigo. Rossi no gol, não tem outra opção. Danilo e Varela, tá? Danilo ali na zaga, com, é claro, dupla de zaga. Danilo, Léo Ortiz, o Wesley, lateral direita. Eu colocaria Varela na lateral esquerda. Irmão, o Ayrton Lucas é uma água. Esse cara tá numa fase que não dá pra entender, mano. Eu não escalaria o Ayrton Lucas. Toda hora toma bola nas costas. E aí, irmão, o Flamengo sofre pra caceta. A zaga sofre porque o cara não consegue ser defensivo, pô. O Alexandro ataca, pô, mas defende muito melhor. E o Varela, a gente sabe que o forte dele, ele até sobe, mas ele é muito mais defensivo. E aí, pô, seria uma oportunidade excelente de botar ele de novo para prestar um belo serviço, porque o Varela, às vezes que jogou na lateral esquerda, jogou muito mais do que Ayrton Lucas, cara. Então, botaria lateral esquerda Varela, nossos volantes, eu botaria Alan e botaria o Gerson, tá? Um pouco mais recuado, pensando ainda aí, ó, pela esquerda, botaria pela esquerda Luiz Araújo, que é canhotinha, né? Então, pela esquerda, apesar de ele jogar muito pela lateral direita, eu botaria pela esquerda, porque o Michael não acho que vem jogando bem. Ele pela esquerda colocaria o Juninho no meio. O Juninho, cara, ele joga muito bem, ele tem um vigor físico muito bom, disposição, cara. Deixaria Bruno Henrique e Pedro na reserva para entrar no segundo tempo. Pô, meu irmão, porque todo mundo cansa. E a gente tendo no segundo tempo, menos o time dos caras, né? E a gente tendo no segundo tempo Juninho, Bruno Henrique para entrar, BH e Pedro, eu acho que seria muito bom, tá? Então, ó, lateral, ponta esquerda, Luiz Araújo, ponta direita, Plata e como centroavante, Juninho, beleza? Lembrando que fisicamente, Luiz Araújo tá tranquilo, já se mostrou não ter problema com a altitude. Plata jogava na altitude, então, pô, o cara é sinistro, bicho. E o Juninho, como falei, eu acho que ele tem uma disposição física muito boa. Seria bem interessante ele ali entrar como centroavante, tá? Pelo vigor físico que ele tem. Jogador jovem, né? Cara forte, eu acho que seria bem legal. E vocês, nação rubro-negra? Qual seria a escalação ideal para enfrentar a LDU lá na altitude? Deixe aqui nos comentários. E, cara, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, faremos mais 2 vídeos hoje ainda. Então deixa eu correr, porque tem muito assunto para falar. Esse vídeo já deve ter ficado aí passado uns 10 minutos, 15 minutos provavelmente. Mas é um prazer estar com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, nos siga aqui, ou melhor, nos siga não, porra, se inscreve no canal, nos siga lá no Instagram, já passamos de 26 mil seguidores, no Facebook mais de 5 mil seguidores, e aqui tá um pouco mais lento, mas eu sei que a gente vai crescer junto. Se inscreva no canal,
ativa o sininho para as notificações, dá aquele likezinho maroto, irmão, e compartilha esse vídeo com a nação rubro-negra. Tamo junto, um forte abraço, pra sempre Flamengo.